nome é Leonardo Peixoto, esse é o canal da Convergência Produtora e essa é a websérie O que eu aprendi com a minha dissertação de mestrado. Bom, no primeiro episódio eu falei mais ou menos como é que vai funcionar essa websérie, por que ela existe, e comentei que eu fiz um mestrado em indústria criativa na Universidade de Fevale. O mestrado está com um canal interessante aqui no YouTube, tem uma entrevista minha lá, tem entrevista de vários ex-alunos, de alguns alunos que ainda estão lá. Então vou deixar o link aqui embaixo do canal do mestrado em indústria criativa, certo? Bom, vamos adiante. Eu comentei que a pesquisa é basicamente sobre linguagem audiovisual. Então, como toda pesquisa acadêmica, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesquisar os conceitos nos artigos, nos livros, os conceitos sobre o assunto que a gente vai pesquisar. Então, linguagem audiovisual. Algumas oficinas que eu dou, algumas aulas sobre cinema, sobre audiovisual, eu sempre bato nessa tecla da linguagem audiovisual. Por quê? Porque todo mundo, hoje em dia, é versado na leitura da linguagem audiovisual. Eu sempre comento isso. Então, a gente olha as produções e sabe o que ela está querendo nos dizer, certo? Só que a gente tem que pensar que o cinema tem 100 e poucos anos, então a linguagem audiovisual tem 100 e poucos anos. Então, essas referências que a gente tem foram sendo construídas aos poucos. Uma coisa que vai ser importante na pesquisa é como que ela foi sendo construída e daí tirar a unidade básica dela, certo? Então eu vou colocar umas citações para vocês darem uma olhada aí de alguns autores comentando que a linguagem audiovisual nasceu a partir do momento em que quem estava fazendo os filmes resolveu deslocar a câmera. Se eu pegar os primeiros filmes lá dos irmãos Lumière, a câmera está parada e as coisas estão acontecendo na frente. Era muito próximo a filmar uma peça de teatro, certo? Por mais algumas coisas eram ficção, outras não eram, mas geralmente a câmera ficava ali. A linguagem começou a ser construída quando a gente deslocou a câmera para diferentes lugares. Então tem uma cena aqui, tem uma cena em outro lugar e depois se misturou isso num processo de montagem. Então a gente fazia diferentes enquadramentos e misturar eles depois que começou a gerar as bases da linguagem audiovisual. O que aconteceu nesses 100 e poucos anos é que o espectador entende muito fácil o que o diretor, o produtor do filme está querendo dizer com aquelas imagens ali. Ou seja, a gente tem uma imagem de uma pessoa saindo por uma porta, essa imagem aparece ela fechando a porta do outro lado e ela continua caminhando. A gente não tem a menor dúvida de que aquela pessoa saiu de casa e entrou no corredor, saiu de casa e entrou no pátio da casa dela. A gente entende a mensagem que está sendo nos passada. Só que isso foi acontecendo aos poucos. O cinema era um evento científico, assim, né? Lá nos primórdios, o cinema era um evento puramente científico, assim, de conseguir passar imagens e movimentos para as pessoas verem. No momento que as pessoas os realizadores começaram a usar isso para contar histórias e passar mensagens, essa linguagem foi sendo construída. Não dá para falar disso sem falar do Griffith e do Eisenstein. É um cineasta americano e um cineasta russo-soviético que pararam para pensar essas relações entre os planos, esse uso da montagem e construíram as bases do que a gente usa até hoje como linguagem cinematográfica, certo? Tem outros teóricos, obviamente, que falaram sobre isso, eu vou ir citando alguns ao longo aqui da websérie, mas esses dois são os pais da criança, assim, certo? Bom, a gente vai ter dois pontos que foram essenciais para definir a forma que eu ia fazer a pesquisa depois. Certo? Então a gente tem o plano, que
vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas o plano como unidade mínima, tá? O próprio Eisenstein que eu falei foi estudar os elementos dentro do plano, mas o elemento que a gente conseguiria medir, o menor elemento que a gente conseguiria medir é o plano, certo? Já vou conceitar um pouco mais o plano daqui a pouco. Mas a gente tem o leitor dessa linguagem audiovisual, que é o espectador. Então a gente tem que pensar que o espectador em geral, digamos que o espectador médio, foi entendendo os elementos da linguagem, foi entendendo esse exemplo que eu comentei de uma pessoa saindo da porta, sai da porta, no outro lado é a continuação da casa dela, certo? A gente não questiona isso quando assiste um filme, certo? A gente não para tá assistindo o filme, não para questionar, será que essa era a porta dela? A gente compreende o espaço e o deslocamento de tempo que o filme passa pra gente, certo? Tem algumas citações que eu fiz na dissertação que falava de algumas experiências de passar filmes para pessoas que nunca tinham visto. E aí eles até viam uma coisa que eles identificavam, mas era uma dificuldade de acreditar o que estava acontecendo, sabe? Não... É a mesma coisa pegar um livro e tu identificar algumas palavras, mas não conseguir ler a frase, né? Então essa questão do espectador ser letrado na linguagem audiovisual é um elemento importante para as evoluções. Ou para as evoluções não, acho que melhor falar para os diferentes usos. Uma linha para pensar no papel do espectador assistindo às obras audiovisuais. O espectador estava acostumado a assistir imagens em movimento na tela grande do cinema, então ia lá naquele lugar escuro, silencioso a maior parte do tempo e minha filha acordou, parou de chorar, chorou de novo. Oi pessoal, agora o papai vai ficar comigo, depois ele continua falando com vocês, tá? Isso. Então o espectador é um fator muito importante na pesquisa, que depois a análise vai cruzar com essa posição do espectador. Então vamos pensar. Um espectador que estava perfeitamente acostumado a assistir audiovisual no cinema, que era o que existia, certo? Então ele ia lá para a sala escura com outras pessoas no horário que era disponível e assistia audiovisual. A partir do momento que tem a televisão, esse espectador passa a ver audiovisual numa tela menor, na casa dele, num ambiente um pouco menos controlado, né? Porque na casa as pessoas têm outras atividades, tem outras interferências. Por mais que seja a casa da pessoa, a entrada, a chegada de pessoas não é tão controlada quanto uma sala de cinema. E a tela está menor, certo? Aí, o paralelo que a gente pode fazer é: o espectador passa a ter dois repertórios de linguagem audiovisual, certo? O da tela grande do cinema e o da tela pequena de casa. Mais pra frente na história, digamos que seja o mesmo espectador, a gente tem um espectador que consegue escolher o filme que ele quer assistir para assistir em casa, a partir do home video, do videocassete primeiro e depois do DVD. Então ele pega uma obra pensada para ser exibida na tela grande no escuro e leva para casa dele, para assistir no ambiente que ele vai criar em casa.
Depois disso, quando passa para DVD, ainda dá para assistir no computador, se quiser, né? E no final ainda, que a gente está passando hoje, a gente consegue assistir pela internet as obras audiovisuais. Então a gente consegue assistir na própria televisão, que está maior, que está diferente também, mas a gente consegue assistir no celular, que vocês podem estar me assistindo agora, por exemplo, no celular, e vai ter essa telinha pequena. Então, o repertório de linguagem visual do espectador foi aumentando. Então, as ferramentas de uso da linguagem que qualquer realizador tem estão maiores. Por exemplo, quando surgiu o vídeo, que foi muito usado na televisão para fazer videoclipes e tal, surgiram imagens mais com outras texturas. A partir do momento que o espectador compreende e aceita imagens com outras texturas, por que o cinema não adotaria coisas assim na hora que quisesse? Certo? Quando a gente faz a televisão, tem muito menos planos abertos, né? A gente tem muito mais paisagem, planos abertos no cinema, porque a tela é maior. A televisão geralmente fica aqui, que nem eu tô cabeça falando, abre um pouco para nos contextualizar, que é a função do plano, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas tem muito mais planos fechados. Por que o cinema não pode usar isso, se quiser? Então, é essa relação do espectador com a linguagem audiovisual que se torna um dos fatores da pesquisa. Então a gente tem o espectador assistindo diversas telas diferentes, que são o suporte de exibição do título da dissertação, e a gente tem, cada vez que surgiu um suporte desse, começou a se pensar os recursos de linguagem para usar neles, e as produções para os suportes que já existiam acabam também usando os recursos do suporte novo no suporte antigo, porque o espectador está compreendendo isso, né? E a gente tem uma mudança do ambiente que o espectador assiste às obras. Vou botar na tela o gráfico que tem na dissertação. Que a gente tem uma diferença de ambiente, né, de um lugar escuro, em silêncio, passa para a televisão, que a pessoa vai escolher se vai estar escuro, se vai ter silêncio, e passa no final das contas para um celular, que a tela é menor e o ambiente é qualquer um. O ambiente inclusive pode mudar, a pessoa pode estar em deslocamento. Então como que as obras se apresentam num ambiente escuro, super controlado, num ambiente menos controlado, num ambiente que até muda o ambiente, certo? Outra coisa que muda com esses suportes é o poder de escolha, né, do espectador. Óbvio que ir no cinema tu pode escolher o filme que tu vai assistir, mas tu não escolhe a hora que tu vai assistir o filme que tu quer. Tem algumas opções. Não pode assistir a hora que tu quiser, tem que assistir em uma das opções que o cinema te dá. A televisão, sendo só televisão, sem conexão com a internet, também escolhe o que tu quer assistir, tem mais opções ao mesmo tempo, mas são naqueles horários. Quando tu chega na internet, uma vez disponível na internet, seja em qualquer plataforma que a gente pode escolher, a gente escolhe inclusive o horário que quer assistir. Então a gente vai tendo essas diferenças de relação do espectador com a obra através do suporte novo que surge. Essa relação é muito importante para a análise que vai acabar sendo feita no trabalho. Para fechar esse episódio, tem que retomar um conceito que eu falei lá no começo, que é o plano. O plano como elemento mínimo da linguagem audiovisual. Vamos lá. Se eu quero estudar a linguagem audiovisual, percebo que o plano é o elemento mínimo, tem que ter um conceito de o que é o plano. A gente vai ter o plano em dois momentos, na produção do filme e na montagem. Já vou falar mais de cada um, mas o conceito importante é que o plano ele é sempre depois de uma coisa e antes de outra.
ele acaba não existindo sozinho, é sempre depois de uma coisa e antes de outra. Durante a produção, o plano ele existe do momento que o cameraman dá o REC, começa a gravar ou a filmar quando está rodando em película e acaba quando para de gravar ou para de filmar, certo? Então, esse é um plano que a gente tem durante a produção. E na montagem, o plano existe entre o final do último plano antes dele e o começo do plano seguinte. Parece meio óbvio, meio banal, mas é importante a gente pensar que lá a linguagem de visual começou a ser fundada quando se deslocou a câmera e se começou a fazer a montagem e a edição. E o plano é justamente quando a gente decide usar a linguagem. Ele começa e termina quando a gente decide usar essa ferramenta da linguagem, que é cortar de um plano para o outro. Outra coisa importante sobre o plano é que ele é sempre um recorte. No momento que a gente está gravando ele na produção, ou no momento que a gente escolhe um pedaço dele para usar na edição, na montagem, a gente está fazendo um recorte de tempo, que é o tempo que a gente gravou, e o tempo que a gente vai usar do que foi gravado, e é um recorte do espaço. Se a gente coloca a câmera em algum lugar e começa a gravar, a gente está escolhendo um pedaço do espaço que a gente vai mostrar. É muito importante ter isso em mente para o decorrer da pesquisa. Outra coisa importante sobre o plano é que ele pode ser classificado de acordo com 3 características: quanto ao enquadramento, quanto ao movimento e quanto ao posicionamento dele em relação ao objeto que é gravado. E essas classificações são o assunto do nosso próximo episódio. Então, quem puder fica em casa, quem for sair usa máscara e até lá!